Fala galera, sejam bem-vindos ao Marra Talks, que são papos, conversas enriquecedoras com pessoas revolucionárias, com ideias, com estilos de vida, com papos muito interessantes que eu espero que agreguem na vida de vocês, como eu sei que vai agregar na minha também. E a convidada de hoje é ninguém menos que Luísa Galiza, ela que é criadora de conteúdo especializado em viagens, acampamentos, expedições, praticamente sua vida é quase inteira outdoor, né Lu? E é por isso que estamos aqui numa segunda tentativa, já vou falar real. Nós viemos aqui anteriormente porque a gente não queria gravar indoor, achamos lugares indoors legais para gravar, mas não. Tanto eu quanto ela, a gente trabalha praticamente sempre outdoor, então vamos gravar outdoor. Aí da outra vez estava com muito vento e hoje está com garoa. Para vocês verem que a nossa vida não é fácil, né? Tem que ser na raça. E Lu, antes de mais nada, eu queria te dar um presentinho da Mahamudra, que já está um pouquinho molhada, desculpa, mas foi com muito carinho. Obrigada, César. Muito amor aí. É um prazer estar aqui conversando com você. Acho que a nossa ideia aqui trocada vai ser interessantíssima, acho que tanto pra gente quanto pra quem estiver ouvindo. Que legal, que legal. Obrigado por ter aceito vir pela segunda vez, né? Ah, imagina, a vida outdoor é assim mesmo. A gente não controla nada da nossa vida, muito menos a natureza, né? E é bom dar um tchan, não te dar uma refrescada. E Lu, acho que tanto a sua vida quanto a minha, quem olha pela rede social, que a gente, né, pega os melhores momentos, põe uma edição legal, vídeos bacana, lugares fantásticos, né? A gente escolheu isso, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente chegou onde nós estamos, né? E tem muita gente que olha e fala, a vida deles é fácil. A vida da Lu, porra, fica viajando e consegue patrocínio de grandes marcas e tá sempre com pessoas legais, sorridentes e felizes. Só que a gente sabe que nos bastidores não é sempre assim. E para chegar nesse ponto foi muita ralação, muito sacrifício, muita renúncia. Muita renúncia. Eu queria que você falasse um pouquinho da Lu antes do Leve na Viagem, que eu também quero saber a origem desse nome. Acho que todo mundo deve te perguntar isso aí também, então já vamos começar pelo básico. Bom, eu sou de Brasília, né? Nasci em Brasília e vivi praticamente minha vida inteira lá. E o meu sonho era fazer psicologia. Me formei em psicologia, só que logo que eu me formei eu comecei a trabalhar com violência doméstica, com mulheres abusadas, e aquilo para mim foi muito pesado, eu achei que não era muito o caminho que eu queria seguir. Acabou que a minha vida deu voltas e eu entrei no Ministério da Cultura, que na época também era um desejo muito grande, porque eu sempre fui muito voltada para a arte, para a cultura, né, para a imersão. E aí trabalhei durante bons anos lá, eu acho que ao todo foram 10 anos, e por um tempo eu fui muito feliz lá, porque eu viajava muito pelo Brasil, conheci praticamente o Brasil inteiro, ia para o rincão mesmo, sabe, conhecer as pessoas mais simples, que são as pessoas que mais nos ensinam, né? Trabalhei com comunidade indígena, com muito artista de comunidades pelo Brasil, então foi interessantíssimo. Só que teve um momento em que teve muito corte de gasto público e eu parei de viajar. E eu comecei a trabalhar 8 horas por dia, 40 horas semanais dentro do escritório, e aí eu comecei a ficar enlouquecida, né? Eu sempre viajei muito, como eu cresci em Brasília, eu viajava muito para Chapada dos Veadeiros, então a minha conexão com a natureza, ela vem desde muito nova. Meus pais também sempre me levaram para cachoeira, para praia, então eu vivia na Chapada dos Veadeiros, tinha muitas viagens já no currículo, aos 20 e poucos anos. E aí, eu lembro que, né, no meio dessa insatisfação louca da minha vida, eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer. Ainda no Ministério da Cultura. Ainda no Ministério da Cultura, mas nesse lugar, sem saber para onde ir, eu falei, bom, alguma coisa então de prazer eu preciso me dar. E aí eu comecei a compilar alguns roteiros de viagens, de mochilão que eu já tinha feito pelo Brasil e para fora, num espaço, que até então era tipo um bloco de notas, sei lá, um Word, alguma coisa nesse sentido. E aí numa viagem que eu fiz, foi pro deserto do Atacama em 2016, eu falei, eu acho que eu vou lançar um blog, que eu vou juntar o que eu tenho de material e pelo menos vai ser um hobby. Eu vou escrever sobre o que eu sei fazer, que é viajar para o meio da natureza. Que é um estilo de vida que eu sempre tive, sei lá, desde os 15 anos, vamos dizer, eu devia estar talvez com uns 27, por aí. E aí eu lancei o Leve na Viagem. E aí eu conto agora ou depois de onde que veio o nome? Já conta agora, se não for te atrapalhar no raciocínio. O Leve na Viagem veio de uma amiga minha, aquariana, que ela é super pra frente, ela é uma figura raríssima, e uma vez a gente conversando, eu contei toda essa história pra ela, eu falei, eu preciso pensar no nome. Eu lembro que eu fiz um brainstorm, coloquei vários nomes e mandei pra vários amigos, pra familiares, e falei, gente, votem, eu preciso de uma ajuda, porque pra eu tomar uma decisão é muito difícil. E essa minha amiga falou assim, por que você não faz alguma coisa como Leve no Caminho?
Só que aí, por uma questão estratégica, como eu estava lançando o blog de viagem, a palavra viagem, ela ajudaria muito na questão do Google, né, na procura do blog, enfim, tem toda uma questão estratégica aí por trás. E aí eu pensei, poxa, ao invés de leve na viagem, eu acho que eu vou colocar leve, ao invés de leve no caminho, vou colocar leve na viagem. Porque aí tem essa questão do leve de levar, de fato, mas eu acho que muito mais a questão do leve da leveza, que eu acho que era o que eu estava buscando, né? E aí ficou leve na viagem. E lancei o Leve na Viagem quando eu estava na Atacama. E uma parte interessante disso, que eu não contei, é que o Leve na Viagem ele é fruto de terapia. Porque nessa minha insatisfação louca com o trabalho que eu tinha, com a vida que eu estava levando, eu entrei para terapia, enfim, para tratar sobre várias questões, e uma delas era o que fazer com a minha insatisfação, como sair desse lugar, né? Como me saltar numa coisa nova, assim, como me jogar numa coisa nova. E aí eu decidi, dentro desse processo terapêutico, criar o Leve na Viagem e colocar a minha cara à tapa, né? Porque é uma vida de exposição, querendo ou não. A princípio como um hobby, para não, né? Porque tem aquela coisa também, né? Da vida financeira, de um trabalho bacana, né? Da pressão da sociedade, da família, tipo, jamais vai largar um emprego desse pra se jogar no mundo de mochilão nas costas, né? Isso aí sempre acontece. E teve, claro, né? Assim, meus pais não me reprovaram, mas também não sei se eu tive o apoio 100% deles, né, na época. Alguns amigos também acharam loucura, porque você sai de um lugar onde você tem salário fixo no final do mês, você tem 13º, você tem férias, né, você tem tudo, vários benefícios, você tem, convênio, exatamente, você tem uma vida que você sabe quanto que você vai ganhar e você sabe que você consegue cobrir a sua vida com aquilo. A partir do momento que você pensa num outro negócio, tem muitas coisas ali por trás, né? Só que até então, Leve na Viagem para mim era um hobby, né? Vou criar como hobby. E aí as coisas acabaram acontecendo de uma maneira muito fluida. E quando eu subi o Monte Roraima, que você fez também, inclusive eu e César nos conhecemos quando a gente começou a trocar ideias sobre o trek do Monte Roraima, porque eu já tinha ido 2 vezes, estava indo pela 3ª vez, e ele estava montando uma expedição para lá. E a primeira vez que eu fui foi em 2018, eu passei o Natal lá em cima. E eu lembro que eu olhava assim para o céu, no topo da montanha, e falava, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida, o que eu faço? E aí, descendo a montanha, eu falei, você precisa pedir demissão e mudar de vida. E aí, 1 mês depois, eu pedi demissão para viver do Leve na Viagem. Que legal. Eu tô achando legal os bastidores, assim, que tipo, você falou que colocou primeiro no Word, ali no bloco de notas, você quis tirar as coisas da cabeça. Que é o que eu ensino muita gente, quando a gente vai manifestar a nossa nova realidade, esse é o primeiro passo. A gente tem que começar manifestando, já escrevendo, colocando no papel, escrevendo organizando, né? Organizando. Tanto tem várias músicas que as pessoas compõem escrevendo num pedaço de pão, escrevendo num guardanapo. É a primeira coisa, galera. Tem uma ideia, tem uma vontade, tem um desejo, não sabe como você vai conseguir concretizar isso? Pelo menos tira da cabeça. Tira da cabeça, manifesta em palavras, em frases, em emoções, em imagens. Aí cada um, né? Tem gente que gosta de fazer um mood board, assim, com imagens na parede. Eu gosto muito da escrita, sempre gostei muito da escrita. Então é legal que já é o primeiro passo, já tá manifestando ali, né? A gente não porque sabe. Quando a gente tem um monte de coisa na cabeça, a gente não sabe aonde a gente vai chegar com aquilo. Só que a gente fica com uma ansiedade de já querer organizar aquele processo e ter um resultado final, quando na verdade você precisa passar pelo processo. Né? E para passar pelo processo é exatamente isso, é você colocar no papel, você colocar para fora tudo aquilo que você está sentindo, que você está pensando, mesmo que fique uma bagunça, mas é uma bagunça organizada ali, né? Que você colocou para fora. E aí depois o caminho, eu costumo dizer que assim, a gente vai construindo o trilho do trem enquanto o trem está andando, né? Porque a gente fica querendo construir o trilho e falar assim, agora eu vou colocar o meu trem para andar. Isso não existe. Quando que na vida as coisas foram tão certinhas e controladas assim, né? Então, na verdade, você tem que construir enquanto o negócio está andando, é uma loucura mesmo, sabe? E aceitar isso te deixa um pouquinho mais tranquilo e consciente do processo, né? E o meu, apesar de ter sido bagunçado como todo processo, foi justamente assim também. Então, foi na verdade, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa diante da minha insatisfação. Então, a minha vida estava uma insatisfação completa. Vamos fazer alguma coisa é o hobby, né? Aquilo começou a tirar muito, a minha energia ficou focada nisso. Chegou um momento que eu não estava mais conseguindo focar no Ministério da Cultura, não estava conseguindo mais trabalhar, eu só queria escrever pro blog. Aí começaram a surgir parceiros, né, de serviços e produtos sendo oferecidos na época de permuta, de graça. Aí você fica deslumbrado com aquilo. Aí eu não conseguia mais estar ali trabalhando porque eu queria viajar, surgiu um monte de oportunidade de viagem, eu começava a faltar trabalho, recebia menos porque eu batia ponto na época. Olha que loucura, esperando a qualquer momento ser demitida. E na verdade nem fui demitida, porque eu tive que pedir exoneração. Não sei como me aguentaram no ministério, porque
Chegou um momento que, assim... Só de fato... birra. Ela quer que a gente mande ela embora, mas não vamos mandar ela embora. Nossa, porque de fato, assim, chegou um momento que eu não tava mais ali, assim, passei meses sem estar ali, né? Efetivamente. E aí, quando eu desci do Monte Roraima, eu falei, vou pedir demissão. E aí também é importante dizer que eu tinha me organizado também para isso, né? Esse processo de organização, de colocar para fora, materializar um pouco isso, que é transformar, ter um canal, né, e tudo mais. Eu também tinha feito uma reserva financeira, ou seja, eu tinha me organizado minimamente para... Eu pensei, bom, eu tenho, não me lembro quantos meses, mas eu acho que no meu cálculo era tipo 15, 16 meses, eu poderia ficar sem trabalhar para viver com a reserva que eu tinha. Mas a ideia também não era esgotar essa reserva, né? Sim. E acabou que quando eu pedi demissão, eu me lembro da sensação de eu pedindo a exoneração e tirando o carro da garagem do prédio, assim, meu Deus, era um tesão, uma coisa, que eu falei, meu Deus, não acredito que eu tirei esse peso das costas. Mas também eu cheguei em casa e falei, cara, o que eu fiz? Não tenho mais salário, o que eu vou fazer? Aí comecei a organizar a minha vida, aí vendi roupa, doei roupa, transformei minha vida em 4 malas, vendi meu carro, acho que umas 2 semanas vendi o carro, e comprei uma passagem só de ida para o Rio de Janeiro. Minha mãe morava no Rio na época. Aí saí de Brasília a primeira vez, imagina, eu vivia viajando, mas a primeira vez que eu fui morar fora de Brasília, com 33 anos, 34, agora não me lembro, acho que 30, 32, não sei, me perdi agora no tempo. Mas aí eu fui para o Rio e a partir daquele momento, mesmo cheia de medo, cheia de dúvidas se ia dar certo ou não, eu falei, cara, o que eu tenho é isso nesse momento, eu preciso bancar. Eu escolhi, agora banca a sua escolha. Você precisa fazer isso dar certo. E também eu sempre pensava assim, se não der certo, cara, eu sou capaz de recomeçar, sabe? Eu acho que a gente precisa acreditar nas nossas potencialidades também. E a gente tem que ir com medo mesmo. Uhum. Se a gente só fizer as coisas da nossa vida sem medo, pô, primeiro que não tem graça nenhuma, segundo que a gente não avança, a gente não evolui, né? A gente não sai da zona de conforto. E aí, a partir desse momento, as coisas começaram a dar muito certo. Porque aí eu foquei totalmente a minha energia no Leve na Viagem e aí decolou. E hoje em dia eu vivo 100%, Leve na Viagem é a minha empresa. Já há 3 anos que eu vivo efetivamente do Leve na Viagem. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E literalmente decolando, né? Decolando, às vezes é de trem, às vezes é de burrinho, né? Às vezes é de barquinho, né? Mas às vezes é de avião, é mais gostoso, é mais fácil. De burrinho já teve também. Já fiz um trek em cima de uma mula, que eu tava lesionado. Aonde? No Vale do Pati. Fiz uma expedição, aí eu lesionei, tinha torcido na montanha o meu pé. E aí tive que fazer em cima de uma mula. E o mais interessante é que eu fiz morrendo de vergonha pelo ego. Que eu falei, poxa, eu sou montanhista, chamo expedição, a galera que me acompanha para fazer um trek no Vale do Pati. Eu tô lesionada, não posso caminhar. E vou ter que fazer todo o trajeto em cima de uma mula. Ainda tinha um cara puxando a mulinha assim, ó, na frente com a cordinha. E eu sentadinha que nem uma miss. Vai que o burrinho vai pra trás, né? E eu dando tchauzinho assim. Falei, cara, não acredito. Eu tive que trabalhar bastante o meu ego em relação a isso. E o mais legal foi que acabei... eu compartilhei tudo isso e eu gerei um novo produto no local. Então, na verdade, criou uma acessibilidade. Então, pessoas que querem fazer esse trekking com criança pequena ou alguma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, pode, hoje em dia, agora, fazer esse passeio de mula. Então, é um novo produto que gerou ali na Chapada Diamantina, né, no Vale do Pati. Então, foi super legal. De um problema, acabou se criando uma solução, né? Que legal. Enfim, só uma quebra do assunto. E falar pra galera como é que a gente se conheceu também, né? Então, no ano passado, eu comecei a divulgar o Mahamud Adventure, que o primeiro destino foi o Monte Roraima, né? Ou Monte Roraima, como eles chamam lá. E não teve como não cair nas suas fotos, né? Procurando foto pra gente divulgar e tal. Aí eu cheguei nas fotos da Lu, o meu sócio, que é o José, falou, cara, dá uma olhada nesse Instagram aqui. Ele mandou o seu Instagram pra mim. Uhum. E eu achei as fotos fantásticas, as imagens fantásticas, né? E a gente se conheceu a princípio pelo Instagram e a gente se conheceu pessoalmente na fronteira do Brasil com a Venezuela. Então a Lu estava finalizando uma expedição dela e eu estava indo. Né? A gente até achou que a gente fosse se encontrar no primeiro acampamento, mas não, a gente se encontrou literalmente na fronteira. Né? Elas voltando para o Brasil e a gente indo para a Venezuela. Eu dando saída da Venezuela e entrando no Brasil, e você saindo do Brasil e entrando na Venezuela. César, Luiz, e aí? Tá. Que doideira, né? Que doideira, cara. E como é que foi? Essa foi que número da expedição que você fez para o Monte Roraima? Foi minha segunda expedição e minha terceira ida, né? A primeira vez eu fui, de fato, com uma amiga que iniciou comigo essa vida do trekking há anos atrás. E aí a primeira vez foi em 2018, a segunda vez foi logo antes da pandemia, no início de 2020, que foi a primeira expedição. E a segunda expedição foi essa que a gente se cruzou. E agora esse ano tem a terceira expedição, que é a minha 4ª ida para o Monte Roraima. Que vai ser naquela época, mais ou menos, novembro? Vai ser em outubro, que é uma época menos pior, mas o Monte Roraima é sempre complicado. E tem isso também, né? Hoje estava meio que chovendinho, aí eu pensei,
pro tanto de chuva que a gente pegou no Monte Roraima, que Isso aqui não é nada. E isso que é legal de fazer viagens, expedições e se colocar totalmente fora da sua zona de conforto. Depois desses pequenos probleminhas que muita gente às vezes deixa de fazer coisas por causa disso, né? Exatamente. E eu falo muito sobre isso, na verdade, né? Porque como acabou que o Leve na Viagem seguiu um caminho que é muito louco, assim, que é um caminho, eu vou para um lugar, mas depois eu volto onde você estava falando, assim. É um propósito, assim, eu que quis ser psicóloga, né, apesar de ter me formado e tudo mais, queria ter trabalhado com psicologia, a minha intenção sempre era ajudar pessoas, né, como eu sei que a psicologia me ajudou durante muito tempo, sempre fiz análise e tudo mais. E aí, com o Leve na Viagem, eu vejo que eu tenho uma capilaridade muito maior do que se eu estivesse trabalhando só como psicóloga, né, porque eu atinjo milhares de pessoas do Brasil. E o meu nicho é muito nicho de ecoturismo e turismo de aventura, assim, porque é o que eu amo, é o que me dá prazer, estar no meio da natureza e ter essas imersões na natureza, porque eu acho que elas são muito transformadoras, assim. Eu acho que a trilha em si, ela é uma ferramenta muito terapêutica. Então eu sempre trago essas viagens que eu acho que são de transformação, essas viagens para o meio da natureza. E aí quando a gente está justamente, principalmente fazendo trekking, né, que é... meditação pura, né? Uma meditação ativa, né? Enfim, você está se entregando para aquele ambiente que você não tem controle nenhum. Você tem muitas transformações internas naquele processo porque você passa a lidar com uma série de coisas que você não está acostumado e que te tira da zona de conforto, né? O cansaço físico, carregar a mochila, a chuva, o frio. Então essas experiências que eu tento trazer para as minhas expedições, assim, vamos usar isso como processo evolutivo, sabe? E assim, eu acho que é mais ou menos o que você faz também, né? Sim. Em relação E é disruptivo, porque é uma forma de trabalhar a psicologia, né? Trabalhar ajudando as pessoas a se transformarem, se tornarem pessoas melhores, mas não necessariamente sentando no divã e tendo aquela conversa meio que convencional, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. São coisas diferentes, mas eu acho que são coisas complementares. Sim. Sim. Eu acho que são diversas formas, né? Diversas ferramentas de você poder trabalhar a transformação de uma pessoa. Essa é apenas uma delas, né? Digamos assim. Eu falo porque, até comentei isso esses dias no meu Instagram, muita gente chega na Mahamudra e fala, mas a Mahamudra não é só um treinamento físico? Eu falo, isso é o que vocês acham. Porque a partir do momento que você está trabalhando a sua evolução pessoal, é mental, é espiritual, é emocional, você vai se transformar, você vai virar uma nova pessoa a partir de uma trilha, de um desafio, de um salto de paraquedas ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. E é tão bom a gente ver esse processo, tanto nosso quanto das outras pessoas, evolutivo por meio da natureza, né? Porque assim, querendo ou não, nós somos natureza, né? Sim. Então eu acho isso lindo, é um propósito que... Viver de um propósito é muito genuíno, né? E o que você sente, assim, das pessoas que participam das suas expedições, assim? Conta pra gente um pouquinho dos feedbacks. As pessoas têm medo, não têm, inseguranças? O que normalmente acontece nos bastidores aí pré-viagem? Na verdade, tudo que eu vejo, assim, nesse processo de expedição é, de fato, uma transformação. E é muito difícil para mim fazer expedição, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Também a pessoa deposita muita expectativa na expedição, porque geralmente, como eu só faço expedição de trekking, é isso, é uma viagem que vai sair da zona de conforto. Então eu sempre já começo a trabalhar com a galera anteriormente, falando, gente, não se apeguem no controle, vocês não vão controlar nada, saibam o tempo inteiro, desde já, que vocês vão estar fora da zona de conforto, que vai ser difícil, que vários momentos vocês vão pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe? Então eu acho que eu já falo tanto sobre isso, também sobre a questão do condicionamento físico e principalmente da condição mental, que eu acho que para trekking, a gente ter uma cabeça boa faz toda a diferença, muito mais do que ter um físico bom, né? E aí o feedback que eu tenho deles é que eu acho que eu dou uma aterrorizada tão grande antes, que eles já vão assim preparados para um desconforto muito grande. E é sempre muito transformador. E assim, eu tenho feedback que cara, é de chorar, assim, é de arrepiar. Que eu falo, meu Deus do céu, obrigada por eu estar fazendo isso, por eu ter escolhido fazer isso, por eu ter bancado essa minha escolha, porque eu vejo que me transforma e principalmente transforma muitas pessoas. E aí até nessa última expedição teve uma menina uma querida, Jéssica, que ela chorava e falava assim, Luísa, por favor, nunca pare de fazer isso, porque você não tem noção como você transforma a vida das pessoas. Então isso faz muito sentido, né, porque eu estou fazendo, é isso que eu quero. E eu acho que o relato mais impactante que eu já tive foi da Marcela, na minha primeira expedição do Monte Roraima. Acho que eu já até te contei que ela foi, assim, foi muito...
querendo sentir muito, mas quando ela chegou lá no topo do Monte Roraima, que você sabe que é um subidão, né? São horas subindo ali. Bota subidão nisso. Nossa, não para nunca, chega a perna cansa e tal, e ela baixinha, requer muito mais esforço para subir, diferente da gente que tem, né, perna grande e tal. E quando ela chegou lá em cima, eu já estava lá em cima, e eu abri o braço para dar um abraço nela apertada, e ela chorava copiosamente. Quando ela conseguiu falar, ela falou assim: Luísa, obrigada, porque a única coisa parecida com essa sensação que eu tô tendo agora foi quando meu filho saiu de mim. E eu falei, eu arrepiei inteiro, eu falei, cara, ela tá comparando essa sensação com o nascimento do filho. Isso é tão profundo, sabe? Então isso muda, né, quem eu levo para essas expedições, como me muda também. E me faz querer continuar nesse processo com muito tesão, com muita vontade, com muito amor, com muita responsabilidade. Então, assim, hoje em dia eu vejo uma Luísa e um Leve na Viagem muito mais, infinitamente mais amadurecida do que lá no início, obviamente, né? Eu já tô há 7 anos nisso. E é bonito a gente ver esse processo, né? Sim. Que a gente estava falando antes. Faz parte de um processo. É legal a gente ver esse processo, porque talvez no início ele pode ser um processo confuso ali na nossa cabeça, mas depois que as coisas vão se preenchendo as lacunas, a gente chega num lugar que você fala, nossa, ainda bem que eu passei por esse processo, sabe? Eu acho legal isso que você falou agora, porque é o que paga a alma, né? Eu falo para os meus alunos que é o seguinte: a gente recebe dinheiro pela troca energética, né? De uma aula, de um atendimento, de uma mentoria, de um curso, enfim, uma expedição, que é o que a gente precisa nesse mundo material. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? E deixar fazer o lifestyle continuar acontecendo. E tem o que paga a alma, né? O que paga a alma são esses feedbacks, né? Que não tem preço. Uma pessoa falar que, olha esse feedback, que sentiu a mesma sensação quando pariu o filho dela. Ou tipo a pessoa que só por acompanhar a rede social fala, cara, eu tava depressivo, pensando em me matar. De repente eu vi um texto que você fez, repensei tudo, comecei a treinar e hoje em dia, né, aí você vê o Instagram da pessoa, tipo a pessoa super feliz e a família agradecendo também. Então essas são coisas que pagam a alma, que faz a gente, que acho que é o combustível pra gente não parar de fazer o que a gente faz. Porque ao contrário do que muita gente pensa, vida de empreendedor, vida de criador de conteúdo é pauleira. É pauleira, tem crise financeira, tem momentos que você tá meio down, que acha que as coisas não estão acontecendo ao seu favor, e vem problema societário, vem uma porrada de problema no meio do caminho, fora os problemas familiares que todo mundo tem, os problemas sociais, enfim. E de uma vida exposta, né, querendo ou não, assim, porque é um limite muito tênue entre a nossa vida, eu e você, acho que principalmente, assim, é um limite muito tênue entre o que é a nossa vida e o que é o trabalho, porque as duas coisas em algum momento elas se misturam. Sim. Né, então assim, eu também sinto que, como eu falo muito sobre trekking e sobre trilhas, eu também falo muito sobre a questão da qualidade de vida. Então, o que a gente escolhe comer, como que a gente se exercita, né? Como que a gente se desafia. Eu gosto muito desses desafios, eu falo muito sobre atividades outdoor. Então, a gente inspira muitas pessoas, mas nem sempre a gente está bem. Oi, pessoal, bom dia e tal, não é, né? Você tem que produzir conteúdo, tem algoritmo do Instagram, enfim, tem uma série de exigências de qualidade de conteúdo, né? Que faz parte de cada um aqui do trabalho. Então, tem muitas coisas envolvidas que não é mil maravilhas, e é sempre bom lembrar disso também, né? Que eu acho que quem está num lugar de insatisfação e quer ir para um lugar mudar, não significa que esse outro lugar vai ser o sonho. Na verdade, ele não vai ser, né? Porque tudo tem prós e contras, e você vai ter que saber lidar também com as dificuldades daquilo. Agora, quando eu coloco hoje o dia para pesar, né, as minhas insatisfações quando eu estava no serviço público e as minhas insatisfações hoje, nossa, não tem nem comparação, né? Porque é isso, porque vem o prazer de fazer com uma coisa que você tem, que está ligada ao seu propósito, que muda a vida de pessoas, né? Quando a gente recebe esse feedback, as pessoas estão regando a nossa alma ali, então tá tudo isso interligado, né? Não é mil maravilhas, é bom sempre saber disso, mas eu acho que quando a gente escolhe empreender, a gente tem que também ir com essa cabeça de que vão ter vários desafios, né? Conta pra gente um pouquinho, Lu, sobre o salto de fé. É uma pergunta que eu fiz também para outros convidados, que acho que todo mundo que está assistindo já passou por momentos como esse, que você quer se transformar ou está querendo passar por um momento de transformação, mas aí vem o medo, vem a dúvida, né, vem e se não der certo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, alguma coisa que vier na sua mente aí, dos seus desafios que você teve que passar e como você passou por eles, como você transpôs esses obstáculos aí para servir de inspiração também para quem estiver assistindo a gente, né? Eu acho que no meu processo o maior desafio foi tomar
a decisão, né? Porque toda escolha, ela pressupõe uma renúncia. E quando a gente sai de um lugar seguro para saltar para um lugar escuro, você não sabe aonde você vai ir, né? Então você tem que ter a coragem de você bancar e estar pronto para receber o que acontecer, né? Então tomar a decisão para mim foi muito difícil. E todo o processo também, porque é isso, eu tive que abdicar de uma série de coisas, né? Então hoje em dia as pessoas olham e falam, nossa, ela vive de viagem, ela está sempre sendo paga para viajar para a montanha, para fazer expedição, para ir para lugares incríveis. E isso sim é um trabalho maravilhoso, mas tem uma série de coisas que fizeram parte do processo que foram complicadas. Quando eu trabalhava no Ministério da Cultura, eu trabalhava 8, 9 horas por dia, eu morava sozinha, então eu tinha que cuidar de casa, eu tinha que manter minha qualidade de vida, então me exercitar, que sempre foi uma premissa para mim, assim, é uma questão de necessidade, e tinha que trabalhar no blog. Então, na verdade, eu trabalhava por dia aí 15 horas, porque aí eu chegava, malhava, o tempo que eu tinha era de almoço, malhar, e depois eu ia para casa, eu ia estudar marketing digital, eu ia escrever posts, entender um pouco de fotografia, uma série de coisas que eu tive que né, mudar. E novas skills, né, que tem que adquirir ao longo do caminho. Claro, né? Exatamente. A gente não tem essas habilidades. E assim, veja, eu saí de um lugar, de um serviço público federal para virar empreendedora. Como é que essa transição ela não é fácil? Você tem que ter uma mudança de mindset tremenda. Porque você tem que passar a empreender, sendo que você nunca exigiu de você isso antes. Então, como que você aprende, né? Então, foram vários desafios. Então, assim, eu deixei de ter vida social, né? Na época, eu namorava, meu relacionamento terminou, né? Porque, assim, eu não tinha tempo para nada que não fosse focar naquilo. Então, assim, foi um processo muito longo. E depois, essa questão da exposição também para mim. Eu falei no início que o Leve na Viagem foi fruto de terapia. E o mais interessante é que ele depois continuou sendo terapêutico para mim, porque tem a questão da exposição. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada, eu não tinha essa habilidade de falar com o público, de ficar de frente para a câmera, de me sentir à vontade aqui. Então isso tudo também eu precisei trabalhar em mim. Na época que o Instagram lançou os stories, nossa, César, eu quase tive um treco, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ter que... Pronto, agora as pessoas querem que eu faça stories, onde já se viu? Eu falei, cara, fudeu. Não, e se a gente parar pra analisar, em porcentagem, quantas pessoas fazem stories falando? Quanto você acha? 5%? Eu acho que é a minoria, porque é difícil você se expor. Não é fácil, ninguém tem esse treino, né? E assim, eu vejo os stories que eu fazia anteriormente, gente, eu até falo, meu Deus, que vergonha, como é que eu colocava minha cara falando desse jeito, sabe? A câmera perto, a luz, enfim, tudo. E a gente vai obviamente, melhorando. Né? E a gente tem... Isso é literalmente colocar a cara a tapa, porque a gente tem que parar de se preocupar com o que os outros vão achar da gente. Então é um processo terapêutico nesse sentido. A gente se expor e ter uma vida exposta é a gente não se preocupar com o julgamento do outro. Até porque, dá-lhe terapia e dá-lhe 37 anos, o que o outro pensa da gente é uma questão do outro, não é nossa. Né? Então quando a gente pensa nisso, acho que a gente traz uma certa leveza. E isso para mim o Leve na Viagem me traz sempre. Se eu ficar pensando no que os outros estão achando de mim, se estão gostando ou não, se estão me julgando naquilo, se estão me criticando, se estão compartilhando com alguma crítica e tal, cara, isso não é uma questão minha, né? Então é um processo que que tem dificuldades no início e ao longo também, né? São várias coisinhas que as pessoas nem imaginam. Não é questão de... Não é um post, tem tudo isso rolando por trás. Né? E assim, vamos falar sobre mulher, né? Então assim, eu tô no lugar de ser mulher, mulher que viaja sozinha, mulher que vai pro meio da natureza sozinha, né? Mulher que aparece muito de biquíni, porque eu tô sempre na cachoeira, eu tô sempre na praia, eu tô sempre nadando, mergulhando, então eu tenho uma exposição do corpo, né? Então até que ponto tem um machismo aí por trás também de uma série de pessoas que estão assistindo aquilo, né? Como que eu me posiciono diante disso, né? E eu sou muito nua, sou muito crua, eu gosto de trazer assuntos que quem me conhece, que são peculiares. Assim. Eu gosto de trazer coisas para trazer reflexão. Vamos então usar esse canal para dar vazão e capilaridade para assuntos que a gente precisa discutir, né? Sobre essa questão de mulher que viaja sozinha, então quais são os cuidados que a gente tem que ter, eu falo, por exemplo, sobre a não sexualização do corpo, né? Pelo fato de eu estar sempre de biquíni, de eu frequentar, por exemplo, praia naturista, né? Do empoderamento feminino, quando a gente se coloca, se propõe a fazer alguma coisa, seja física ou mental, ou empreendedora, ou qualquer coisa. Eu acho que o fato da minha transição de carreira também inspira muitas pessoas. Então eu tento trazer assuntos que agregam, sabe? E tirar um pouco
daquele lugar que algumas pessoas acham que é blogueira de viagem, acham que fala sobre futilidade, sobre viagenzinhas bonitas e fotos assim, e na verdade eu quero trazer muito mais a experiência do que uma questão só imagética, né? Então eu tento trazer isso também para dar capilaridade para assuntos que eu considero importantes. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho, Lu, também do seu background esportivo, né? Esses dias a gente fez algumas travessias, né? Fizemos acho que umas 3 travessias juntos já. A Lu nada super bem, tá louco. E conta um pouquinho assim, porque o que eu utilizo muito na Mahamudra? O corpo como ferramenta de autoempoderamento, né? Claro que uma pessoa que se sente forte é muito mais autoconfiante e corajosa do que alguém que se sente, né, fraco. Então você treinando a atividade física vai te empoderar. Esses dias eu vi o Joel J falando uma coisa que eu sempre pensei isso, falei, cara, parece que ele conectou com as palavras que eu sempre falo, que ele vai colocar os filhos dele no esporte. Foda-se se os filhos deles falam, não quero ir. Você vai. Eu sou seu pai, eu sei o que é melhor pra você agora. Isso faz parte da formação como pessoa, né? Porque eu sei quando chegar no mercado de trabalho e tomar uma prensa do chefe, uma meta pra bater, não vai ficar, ai meu Deus, meu chefe gritou comigo. O cara que já jogou bola, handebol, vôlei, o teu técnico te xingou já 1000 vezes, teus amigos de equipe já te xingaram 1000 vezes, a plateia, a torcida adversária te xingou 1000 vezes. Você tá acostumado a levar pressão. Tá acostumado. Ah, mas não é do chefe. Tá, não é do chefe, mas é parecido, né? A disciplina. Pô, tá chovendo, velho, vamos nadar hoje? Vamos. Mas por quê não vai nadar hoje? Vai molhar de qualquer jeito? Por que não vai nadar hoje? Né? Então são coisas que não é só o fato do treino, não é só o fato da estética, não é só o fato nem da funcionalidade do movimento, é o fato de todas as mudanças e transformações psicológicas e cognitivas que você tem a partir do treinamento físico. Então eu tenho certeza que você vai falar um pouquinho do background esportivo, mas só de você nadar, fazer travessia dá um medo do caralho, gente. Travessia dá um medo. Descobri esses dias que chama talassofobia, o que eu tenho. Que talassofobia? Talassofobia. Você tem? Tenho. O que é isso? Quando você tá num lugar com muita vastidão de água, te dá uma fobia animal. Você tem isso? Tenho. Jura, César? Tenho. Nossa, mas você engana Outro dia muito bem. que eu engano, né? Um bom ator. Outro dia eu vi que o caiaque, o dia que a gente fez a primeira travessia pro Campeche lá, que as meninas se empolgaram, porque quem vai de caiaque na travessia, pessoal, é pra fazer a segurança dos nadadores. Mas normalmente a pessoa se empolga também, ela também tá na drena de caiaque. Se mandaram, tava lá no meio do caminho já. Aí eu lá, tipo, porra, sozinho. E agora? Eu sei que eu tenho capacidade, mas dá uma fobia, meu. Dá uma fobia. Aí eu cheguei pros brothers, aí vem o lance do ego, né? Deixei o ego de lado, eu falei, rapaziada, eu tô tendo um pânicozinho aqui, vamos nadar junto? Os caras, vamos. Então demorou. Era só o que eu precisava. Isso tudo aconteceu quando a gente tava junto? É. Olha só, a gente nem imagina, né? Porque é um universo, a cabeça de cada um ali é um universo que às vezes é inalcançável, né? Aí você tá nadando, de repente você bate a mão numa pedra, alguma coisa, ou num sei lá, num galho que tá boiando, plástico, aí você já acha que é um tubarão, aí a mente, né? Então tudo isso empodera. Sim. Porque essas coisas acontecem e depois você fala, caramba, meu, mesmo assim eu fiz. Ou eu sou muito corajoso, ou eu sou muito louco, é a mesma coisa. Mas conta um pouquinho do seu background esportivo, como é que foi? Sempre fez esporte? Não? Conta um pouquinho pra gente. A coragem requer um pouquinho de loucura, né? Total. Cara, e olha só que engraçado, essa coisa do esporte é bem interessante, porque quando criança, minha mãe queria me colocar no balé, e aí eu não curti muito balé e curti mais natação. Só que na natação tinha muita competição e eu não sou uma pessoa competitiva, então eu não gosto de competição. E me lembro que eu fui obrigada a fazer umas competições e não curti. Saí da natação, anos depois, quando adolescente, eu entrei de novo para treinar natação e aí eu me apaixonei. E aí eu tenho um negócio chamado vício por sol. Deve ter alguma palavra que eu não sei qual é. Vício por sol? Eu sou viciada em sol. Assim, eu preciso estar no sol, sentir o sol queimando a minha pele. Enfim, dá pra ver, né? Pela cor. Então, desde cedo, eu tive essa coisa com o sol. Eu nadava no sol. E aí, na época, eu até trabalhava no Ministério da Cultura e ficava com as duas coisas concomitantes e era uma loucura, porque eu saía na hora do almoço para nadar no sol, correndo, almoçava, tinha que secar cabelo, voltar para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Enfim, uma loucura. Mas eu nunca fui uma pessoa muito esportista. Eu acho que eu praticava atividade física com frequência. Fazia minha academia e fazia minha natação. Na maior parte do tempo a natação aconteceu durante a minha vida, mas teve tempos que eu não consegui fazer. Bom, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, foi logo um ano antes da pandemia. E lá eu conheci a natação em águas abertas. Porque até então eu só nadava, como eu sou de Brasília, eu só nadava, obviamente, na piscina. E quando eu descobri a natação em águas abertas, eu passei por esse processo porque é uma série de coisas que você precisa ressignificar.
Você não tá na raia da piscina. Você não enxerga nada. Você não enxerga nada. O ponto de referência é externo, então você precisa o tempo todo fazer uma respiração frontal para saber, para mirar para onde você está indo, porque senão você acha que você está indo para lá, daqui a pouco você está indo para lá. O medo do animal, dos animais, correnteza, ondulação, chuva. Galera, só um parênteses. Eu sempre acho que um tubarão vai me pegar, cara. Se eu tô no mar, eu sempre acho que o tubarão vai me pegar. E se eu tô num rio ou numa lagoa, é o jacaré. Foda, não é fácil não essa vida. É bem isso. Mas eu me apaixonei pela natação em alto mar. Eu fiquei assim, foi um tesão surreal. Foi amor à primeira vista. Então assim, comecei a viver aquilo e aí eu nadava 5 vezes no mar. E assim, realmente me apaixonei, gente. Foi assim, uma coisa visceral. Veio a pandemia. Na pandemia, a gente não podia nem ir à praia no Rio de Janeiro na época. E aí eu não podia sair para malhar. Eu já trabalhava com leve na viagem, obviamente. Já fazia muita trilha, fazia trekking. E aí na pandemia... Peraí, voltar um pouquinho antes da pandemia. E aí em 2008, eu acho, talvez eu fiz meu primeiro trekking, que foi para Machu Picchu. E eu passei um perrengue. Eu perdi quase todas as unhas do meu pé. Foi assim, eu fiquei com dor durante não sei quanto tempo, emagreci não sei quantos quilos, foi um horror. Só que eu me apaixonei. Eu não sei como eu me apaixonei. E voltei a fazer trekking. Então eu tinha 2 paixões na minha vida. O trekking, que para quem não sabe a diferença entre trilha e trekking é o seguinte... a trilha você faz um trajeto curto, então você vai e volta pelo mesmo trajeto no mesmo dia. Você pode até, na verdade, fazer por outro trajeto, mas termina em um dia, você não tem a pernoite na natureza. E o trekking você precisa dormir no meio da natureza, ou seja, uma travessia geralmente longa. E o trekking me dá um up assim a mais, porque tem a questão do desafio, tem a questão da coisa selvagem, da imersão na natureza, é isso que eu gosto. E numa expedição, muita gente nunca acompanhou na vida. Né? E acaba usando como nossa, tô indo com alguém que sabe, que vai ter barraca, que vai ter comida, que já se preocupou com tudo isso. Sim, que tem uma experiência, background, né? Então eu tinha 2 paixões do esporte, que era o trekking e a natação. E aí veio a pandemia, então não podia viajar, trekking não tinha, não podia nadar, porque não podia ir pra praia. E aí sim, imagina eu trabalhando com produção de conteúdo, de viagem, de ecoturismo. Foi aí que eu dei não é que eu migrei, mas eu acrescentei. Eu trouxe para o Leve na Viagem a questão do estilo de vida saudável, que eu já tinha, mas eu não falava tanto, falava de vez em quando. Para não surtar, literalmente para não surtar, veja bem, eu malhava 2 vezes por dia em casa, enlouquecidamente. Nessa época eu até inventei a palavra gotejando, de gotejamento, porque eu pingava, assim, loucamente. E então eu malhava na hora do almoço e malhava à noite, porque eu precisava liberar endorfina 2 vezes por dia. E nessa época... Eu emagreci bastante e eu comecei, inclusive, a trabalhar com marcas de estilo de vida saudável, ou seja, eu consegui patrocinadores e trabalhos voltados para essa área, sem nem ter pensado nisso estrategicamente, foi mais uma saída psicológica mesmo para não surtar, e mobilizei uma série de pessoas para a prática da atividade física em casa mesmo, porque eu malhava com o peso do próprio corpo, com elástico, e aí eu falava, galera, vamos gotejar, e aí rolou um negócio de hashtag, todo mundo... repostava, e eu falei, cara, olha só o poder disso. No momento em que estava todo mundo passando por um perrengue coletivo, uma situação, né, complicadíssima, e trazia o bem-estar através daquela sensação de você liberar dopamina, serotonina, endorfina e você se sentir bem. E não só por uma questão estética, na verdade ela é segundo plano, né, mas por uma questão mesmo orgânica. E aí foi quando eu fiquei com esteticamente, o estético acaba vindo como resultado, né? Sim. E aí foi a época que eu comecei a emagrecer e fiquei, acho que na minha melhor forma. E aí foi interessante porque isso me ajudou muito também na minha resistência física para a natação e para o trekking. Ou seja, de um problema enorme, que foi a pandemia, eu tentei arranjar alguma solução no meio daquilo para sobreviver em relação ao trabalho, uma vez que eu não estava mais sendo paga para viajar, né? E também para eu não surtar psicologicamente ficando presa num apartamento pequeno no Rio de Janeiro. E aí isso transformou, eu acho, né? O meu corpo, o meu condicionamento físico, o conteúdo que eu trabalho agora, além só de viagens, é também de estilo de vida saudável. Então, cara, agregou, que eu acho que a pandemia trouxe, obviamente, muita tristeza para o mundo inteiro, mas eu acho que também fez muitas pessoas ressurgirem, ressignificarem uma série de coisas, né? E eu fui uma delas. Então, hoje em dia, para mim, o esporte, ele tem um valor muito maior do que anteriormente, apesar de sempre ter sido do esporte. E agora é o esporte outdoor. Faço academia? Faço. Faço pilates? Faço, que é indoor. Mas tudo isso é voltado para melhorar o meu condicionamento, a minha cabeça, isso que você falou, né, de todo o processo de educação, de eu me sentir mais empoderada, de eu me sentir mais capaz, de eu ir lá enfrentar o medo.
que aí isso envolve a relação do trekking e a relação da natação em águas abertas, que são as minhas duas paixões, que depois da pandemia eu consegui voltar a fazer, e hoje em dia com uma performance muito melhor, né? Perfeito. Esses dias eu vi você fazendo um treino com... Era um saco plástico no pé? Era um saco plástico. E deu uma repercussão tão legal, porque é isso, na verdade a gente fica arranjando justificativa, na verdade a gente arranja desculpa que a gente chama de justificativa para não fazer uma série de coisas. Então há um auto-boicote generalizado para todo mundo, obviamente, como para mim e para você também. E aí a gente inspira, e eu acho que você também, como eu, recebe muitas mensagens, mas eu queria ter essa garra, eu queria ter essa coragem, eu queria ter esse corpo, eu queria ter essa força de vontade, eu queria ter... E a minha resposta é sempre a mesma. Eu falei, você tem, ela está dentro de você. Você só precisa acessar ela, porque eu estou acessando a minha. Eu estou acessando a minha coragem, eu estou acessando a minha garra, eu estou deixando de lado a minha preguiça, eu estou deixando de lado meu auto-boicote para fazer isso. E aí, esse treino com saquinho plástico era muito o que eu mostrava na pandemia, né? Você pega um saquinho plástico, você consegue fazer vários exercícios com ele em casa. Você não precisa ter dinheiro para você comprar um elástico, para você comprar um TRX, enfim, qualquer coisa. Você pode malhar com o que você tem. Então é uma questão de acessibilidade. Então assim, vai porque você é capaz, você pode, só não arranja justificativa, desculpa, que você chega num lugar melhor do que o lugar que você está agora, né? Total. Esse ano aí, como é que tá? Viagens de trabalho, projetos, expedições. Estamos no começo do ano, então pra galera que tá assistindo vai ser bom saber. Com certeza o pessoal tá adorando essa conversa aqui, vai adorar te acompanhar nas redes. E conta pra galera aí. O que vai rolar? Cara, esse ano tô animada. Agora você deu um sorrisão já deu uma empolgada. Vocês nem imaginam o que tá por vir nesse ano. Olha, vai começar, a gente tá agora no início do ano, daqui a pouquinho eu tô indo fazer o trekking no Nepal, do acampamento base do Everest, que eu tô animadíssima, que já era uma vontade há um tempo. E eu sou uma pessoa que sempre gosta de fazer uma coisa que nem todo mundo faz. Eu sempre, desde a adolescência, fui um peixinho que nadava contra a maré. E aqui não é diferente, né? Tanto que hoje em dia, por exemplo, a gente tem um monte de dancinhas no Instagram e de coisinhas que seguem ali um padrão. Eu não vou entrar nesse padrão porque eu realmente não gosto. Eu gosto de fazer coisas diferentes. O acampamento base do Everest é uma coisa que hoje em dia ficou meio famosa demais. E eu fiquei relutando de não querer fazer porque todo mundo estava fazendo. Mas eu falei, cara, surgiu uma oportunidade de Quareta Duarte, que é uma mulher incrível, que para quem não sabe, é a primeira mulher negra latino-americana a ter chegado no cume do Everest. Ela precisou, assim, fez um projeto até de catar latinhas para conseguir tornar esse sonho realidade. Então, para mim é muito... Eu conheci ela, tô com o livro dela em casa. Eu preciso ler esse livro. Eu tô indo com ela, então eu acho que tem uma simbologia por trás que é magnífica. E aí eu tô indo, então, agora pro Nepal fazer esse acampamento base. Vão ser 12 dias de trekking. E vai ser incrível, tô animadíssima. Eu até cheguei à conclusão hoje de manhã acordando que eu não tenho dormido muito bem, acho que é porque eu tô ansiosa. Os bastidores que ninguém sabe, achando que é só tranquilidade. Não é? Até a pessoa que faz trekking sempre, que tá sempre empoderada, também tem, obviamente, seus receios. E eu tô meio que, daqui a um mês eu tô viajando, eu tô um pouquinho, sei lá, negocinho aqui na barriga. E aí depois vão ter várias viagens aí, incluindo... Eu vou fazer um trabalho numa comunidade indígena, então a gente vai fazer esse turismo indígena, que eu acho que é muito importante também para fomentar isso, né, para fortalecer essa comunidade, que eu estou muito animada em breve. Vai ter viagem internacional, vai ter o Trek dos Lençóis Maranhenses também, que é uma travessia por todo o Parque Nacional dos Lençóis, que é incrível, uma expedição do Leve na Viagem. Vai ter mais expedição do Monte Roraima, que foi super legal, porque lotou muito rápido. E aí abri um grupo extra que lotou em 24 horas. Estou levando 22 pessoas para o Monte Roraima dessa vez. Vai ser gente a beça. Caramba, galera, hein? Galera de todo o Brasil. E tantas outras viagens que vão surgindo no meio do caminho. Então, assim, vai ter muita viagem de natureza, porque é o meu foco. Vai ter Marratalks. Então, vai ter Marratalks. Tem muita coisa, gente. Então acompanha, porque é sério. Tem sempre uma surpresinha gostosa no meio. E eu não sabia que você ia fazer essa expedição do Campo Base com a Areta. E eu achei sensacional essa união entre vocês. Duas mulheres que, na minha opinião, empoderam muita gente, que tem uma história de vida muito legal de acompanhar. Então, certeza que vai sair muita coisa boa também nesse encontro. Incrível. E é um grupo majoritariamente feminino também, então eu acho que vai ser muito legal por isso. Vocês têm esse papel aí, não sei se foi proposital ou não, mas vocês têm essa missão de empoderar cada vez mais, não apenas mulheres. Sim, claro. Mas quando a gente empodera a mulher, a gente está empoderando os filhos delas e as filhas delas e uma série de uma nova geração que vem vindo aí. Né? Então, e educando também homens, né, a lidarem claro, com mulheres empoderadas, que eu acho que tem ainda também esse viés, né? É difícil, por exemplo, muitos homens falam da questão de que, acho que eu, como tantas outras mulheres, se sentem intimidados, né? Mas por quê?
né? Obviamente, por uma questão histórica, né? Por uma questão cultural, de educação. O homem não está acostumado a lidar com mulheres empoderadas, então isso é um processo também educativo, até de gênero, né? Então são muitas coisas entrelaçadas, assim. Legal. Falar um pouquinho dos bastidores aqui, que, por exemplo, a gente está falando de vários desafios, né? E você estava bem nervosa antes de começar o podcast. Ai, que susto, achei que você ia fazer aquela pergunta que a gente tinha combinado. Peguei uma pegadinha nela. César, o que você vai perguntar? Aí eu escolhi umas coisas bizarras, assim, só pra dar uma assustada nela. Mas não assustou, não. Tive uma resposta boa na hora. Aí, e o que tá achando até agora? Como é que tá? Não, eu tô ótima, na verdade. Você tá falando eu acho que... excelentemente bem, se é que existe essa palavra. Acho que sim. É porque eu acho que é aquilo, né? O fato da gente não saber o que está por vir é aquilo, como também em tudo na vida. Quando a gente não sabe o que está por vir, sempre gera um receio, né? Eu não fazia ideia do que o César ia me perguntar. Então, assim, é uma novidade. O que será que ele vai perguntar? Será que eu vou ter uma resposta boa? Será que eu vou falar o que eu estou imaginando que eu quero falar? Né? Enfim, são muitas questões. Mas é ótimo, ainda mais quando a gente já se conhece, então já tem sintonia. Então, acho que flui muito, de uma forma muito mais orgânica, né? Mas eu quis trazer essa pergunta, essa brincadeira, porque é real. Todo mundo que eu vou entrevistar, eu percebo pelas mensagens que a gente troca antes de marcar, né? O Cício também conversando, que existe uma insegurança, assim, né? E é normal. E muita gente acha que eu não tenho, né? Eu ia te fazer essa pergunta, como é que é pra você? Pra mim, quando eu tô com uma turma que eu já conheço, é mais fácil. Mas como as aulas da Mahamuda sempre são em galera, toda vez que eu vou fazer um aulão, uma palestra, gravar um podcast, claro que eu intenciono e quero que tudo saia excelentemente bem. Mas fica uma insegurança antes de uma prova. Pô, mas você já fez um monte de prova de corrida e te tratam por aí. Toda prova é uma prova. Toda prova dá um friozinho na barriga, a hora da largada dá aquelas borboletinhas dentro. Tudo, uma viagem, né? Quando você chega, você fala, pô, será que vai dar tudo certo? Será que não vai? Minha mala vai chegar e as coisas vão acontecer como eu quero. E pequenas coisas da vida, e mesmo a gente já tendo os nossos 30 e tantos anos, a gente ainda tem essa insegurança, né? Em relação a tudo. Tem. De várias coisas, né? De vários setores, assim. Na verdade, eu acho que a grande diferença é o que a gente faz com essa insegurança, né? Como que a gente lida com ela. Aquilo que você falou, por exemplo, mais cedo da questão de nadar em alto mar. Toda vez que eu posso também nadando no meio da natureza, as pessoas falam, nossa, mas você não tem medo de bicho, você não tem medo, sei lá, de ser atacado por um tubarão, por um jacaré? Eu falei, claro que eu tenho. Mas a probabilidade ela é tão pequena, ela é tão remota disso acontecer, que eu prefiro não focar, não gastar minha energia com isso e focar em outra coisa, né? E pensar na sensação do meu corpo dentro da água, da resposta do meu corpo ao exercício físico, da imersão na natureza entre profundidade e entre infinito. São tantas coisas que eu acho que é isso. A gente tem receio aqui de gravar o podcast, de, sei lá, de tantas coisas, mas como que a gente lida com esse receio, né? Eu sempre digo que a gente tem que usar o medo como força propulsora e não como uma coisa paralisante, né? E eu acho que é isso que a gente faz um pouco, né? E a gente acaba aprendendo e se fortalecendo a lidar com o desconhecido, a lidar com o estresse, a lidar com a incerteza. Que na verdade a vida é isso, né? É isso, exatamente. Outro dia eu brinquei com a galera, eu falei, cara, a gente não escolheu nada. A gente não escolhe quando cai o primeiro dente, a gente não escolhe quando a gente vai engravidar, a gente não escolhe muitas coisas. Algumas coisas a gente escolhe, tipo, quero tomar água agora, não quero. Mas tem coisas que a gente não escolhe. A maioria das coisas mais importantes da nossa vida a gente não escolhe. Então é um apego ao controle que ele é totalmente irreal, totalmente mentiroso. Então, tipo, saltar de paraquedas, tem o risco de acontecer alguma coisa? Tem. Nadar em águas abertas tem o risco? Tem. Ele tá tentando me convencer de pular de paraquedas. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Só de pensar me dá uma dor de barriga, mas eu tô... Não perca os próximos episódios. Veremos. Mas, só complementando o que você tá falando, eu acho que é normal todo mundo ter essa necessidade do controle. Só que não é legal, né? Então eu sempre fui uma pessoa completamente controladora, por incrível que pareça, durante muito tempo na minha vida. E o Leve na Viagem, eu era muito metódico, o Leve na Viagem me trouxe um lado que hoje em dia eu acho um tesão, que é a leveza e que é essa questão de ver beleza no imprevisível. Tudo que é imprevisível dá uma pimentinha na vida, dá um temperinho assim. Porque se você tem tudo controlado, você quer saber tudo onde você vai ficar, como é que vai ser, com quem que você vai fazer isso, cara, você não se abre para surpresa. E aí quando você sabe lidar com o imprevisto, quando você enxerga o imprevisto como uma coisa bonita, cara... tanta coisa linda acontece, sabe? Exato. Que é leve, que é gostoso, que é o tempero da vida, né? Lu, o papo tá excelente, mas uma hora vai ter que acabar. Tudo chega ao fim uma hora. Mas eu gostei muito da sua colocação do imprevisível, né? O que eu aprendi com a vida e com as coisas que eu já mentalizei, que eu já consegui realizar, que eu já manifestei? Eu acho que 50% é o intencionar e agir,
e os outros 50% é a mágica do universo. As coisas que acontecem que a gente não tem controle algum, né? E por um tempo eu fiquei me questionando, eu falei, cara, mas esse negócio de manifestar, você tem que ficar decidindo exatamente como as coisas vão acontecer, perde um pouco da graça da vida. Mas eu fazendo, eu descobri que você nunca vai acertar como as coisas vão acontecer. Mesmo metas que eu botei no papel e que eu realizei, elas aconteceram mas muito melhor do que eu jamais teria a criatividade da vida, da natureza, do universo. Então eu uso isso para ensinar meus alunos, falo assim, cara, vai em frente, por mais que você tente definir o maior número de coisas possível, como as coisas vão acontecer coisas no caminho, vão acontecer coisas durante e no final que vão te surpreender. E é isso que eu acho, sempre a realização é muito melhor do que eu meditei, planejei, sonhei, sabe? Mas concordo plenamente com você, e eu acho que uma grande falácia assim, é a questão da expectativa, que acho que a gente até conversou sobre isso também. A gente sempre cria uma expectativa de alguma coisa, e quando a gente cria uma expectativa, a gente já se frustrou. Porque é isso que você falou, nem quando você colocou uma meta de realização de uma coisa boa, aconteceu como você tinha imaginado, ou seja, você imaginou e você não aconteceu daquela forma, né? Então, na verdade, estar aberto a isso, acho que as pessoas têm esse conhecimento. Acho que na teoria é fácil, nesse caso, literalmente é isso. Na teoria é fácil, todo mundo sabe que precisa se abrir para o imprevisível, né, não ter controle das coisas, mas eu acho que a atitude é você conseguir se desprender do controle e escolher não tê-lo. Que eu acho que é aí que mora a questão, porque saber disso, acho que todo mundo sabe. Escolher não tê-lo é para difícil. Poucos. Infelizmente. É difícil. E, treino. Eu continuo também, às vezes, tendo muita dificuldade em determinadas situações de tentar não ter controle. Algumas coisas, obviamente, que a gente precisa ter um controle mínimo, né? Por exemplo, vamos nadar em alto mar, vamos ver as condições, né? Não vamos simplesmente jogar no mar e ver o que vai acontecer. Tem que ter um mínimo de controle, mas diante de todas as escolhas da vida, eu acho que a gente precisa, esse lugar, assim, né, que é o ponto de interseção, assim. Então, você sair daquele lugar que você tem o controle e dar o salto para você não ter o controle. E acho que isso gera muito empoderamento, porque a gente precisa acreditar na nossa capacidade de lidar com os imprevistos, quando eles são ruins. Eu acho que é isso que muda. Eu vou viajar sozinha, e se eu me sentir muito só, e se o homem fizer tal coisa, né? Enfim, se eu precisar resolver um problema que eu não sei como eu vou fazer e tudo mais. Cara, respira. Você vai conseguir resolver essa situação, né? Eu acho que é isso. Então, quando eu escolhi ir pro leve na viagem, não vou ter o salário fixo no final do mês, não sei como é que vai ser a minha vida, mas, cara, vamos pro imprevisível, vamos ver o que a vida pode me oferecer. Acho que isso muda a nossa vida, né? Eu tenho, na minha carteira de trabalho, um carimbo de 2 meses. Então, se alguém quer falar sobre imprevisibilidade, galera, pode falar comigo, que, tem estrada já aqui nesse caminho. Já. Caramba, esses dias eu achei aqui, tava procurando uns documentos antigos, RG antigo, falei, tá aqui, que dá orgulho dessa carteira de trabalho aqui, não tem nada ali. Até a gente, só finalizando em relação a isso, a gente estava nessa coisa, onde que a gente ia gravar, porque estava com chuva, já é a nossa segunda tentativa e tudo mais. E agora, por exemplo, está chovendo, a gente estava com essa questão toda de como é que seria a chuva, e está chovendo e está tudo certo, né? Assim, estamos aqui com gotinha, o cabelo um pouquinho lambido, mas tá tudo bem, a gente não controla o tempo, né? Exato. Só Dubai, né? Que aí outra história. Os caras daqui a pouco estão controlando o tempo. Surreal. Lu, pra fechar, primeiramente queria agradecer. Eu achei fantástica a nossa conversa. Eu acho que, nossa, vai dar insights. Me deu vários insights aqui. Tenho certeza que pra galera que tá assistindo vai dar vários insights legais. E tomadas de decisão, empoderamentos, reflexões. Queria que você olhasse pra câmera ali que tá te filmando agora e desse um recado que você sentir no coração, que você quiser falar. Uau! Eu acho que talvez é um resumo de tudo que a gente conversou aqui. Se tem alguma questão dentro de você que você quer mudar, mesmo que você tenha medo, vai com medo mesmo. Sabe, acredite na sua potência, acredite na sua capacidade, porque tudo que a vida pode te oferecer em relação ao imprevisível, que está fora da zona de conforto, que está fora do seu controle, pode ser absolutamente incrível. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E eu acho que é isso. É sobre isso. É verdade, verdade. Bom, eu gosto sempre de encerrar as conversas do jeito que a gente finaliza as aulas da Mahamudra, né? Então fechando os olhos, sentindo uma emoção, uma palavra e trazendo aqui para a roda o que você está sentindo.
Então eu vou pensar, vou falar minha palavra, depois eu vou pedir para você falar a sua palavra também. Tá bom. Vamos ver. Leveza. Ah, não acredito! Roubei? Ah, Então é leveza two times. tá me roubando, César, tá lendo meu pensamento. Galera, e é isso aí, ó. Acompanhem a Lu nas redes, Leve na Viagem. Que é um Instagram, eu tenho Instagram, que eu compartilho muito todas essas minhas viagens, enfim, as experiências, e tem um blog também, que é onde tem efetivamente as dicas de viagem, né? Para você organizar seu roteiro, fazer sua viagem no blog. E o Instagram vai ter sempre conteúdo interessantíssimo, modéstia à parte. Vem que eu acho que você vai gostar. E é isso aí. Valeu, galera. E that's all, folks.